em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Quero ler com você Êxodo capítulo de número 14, aleluia. E o tema da mensagem hoje é esse: veja e deixe de ver. Pastor, isso aí está meio complicado, você vai entender. Hoje é noite em que você vai ver algumas coisas, mas hoje também é noite em que você vai deixar de ver outras. Hoje é noite de ver e deixar de ver, aleluia. Atos, olha, eu já quero ficar no Atos. Não deixa de ser Atos do Espírito Santo aqui nessa noite. Atos capítulo 14, eu estou insistindo. Oh meu Deus. Êxodo capítulo 14 e verso de número 10. Livro de Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Pai, a tua palavra já foi clamada e ela é poderosa, ela tem poder. E nós cremos, Pai, nós temos fé que enquanto ouvimos a tua palavra sendo anunciada, pregada nesse lugar, existe um mover, um trabalhar do Senhor em nós. Aperfeiçoa, Deus, o teu plano, o teu propósito, a tua vontade sobre a nossa vida. Nós declaramos no nome de Jesus que não há barreiras, não há resistência, não há empecilhos para o teu agir em nós, que nós estamos com os ouvidos abertos e com o coração sedento para receber a boa porção que o Senhor tem para nós nessa noite. E desde já nós te devolvemos a honra, a glória e o louvor que a ti é devido, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está conduzindo o seu povo, os israelitas, na saída do Egito, com destino à terra prometida. Origem, Egito. Destino, Canaã. O Senhor está conduzindo o seu povo rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas nesse trajeto, enquanto Deus está conduzindo o seu povo, Ele os fez chegar então perto de Piairote, nesse lugar que ficava entre Migdol e o mar, bem de frente a um lugar chamado Baal-Zefon. E ali eles acamparam de frente ao mar. À beira-mar eles estão acampados, no meio desse trajeto, no meio do trajeto da libertação, da saída da escravidão, da saída da terra do Egito para ida a Canaã. É aqui que se encontra o texto que nós lemos no versículo de número 10, quando eles estão então acampados na frente do mar, à beira-mar. Eles estavam em uma região desértica, uma região estreita, ali uma região sem escapatória natural. É tão interessante que eles estavam ali de frente, a esse lugar chamado Baal-Zefon, que significa Deus dos mares, Deus com D minúsculo, um falso Deus. Deus leva o seu povo a uma região desértica, a uma região estreita, a uma região que não há escapatória natural.
e os coloca diante de um lugar que havia ali um reconhecimento de um falso Deus, Baal-Zefon, o Deus dos mares. Esse lugar aqui era um tipo de um corredor, como se fosse mais ou menos um gargalo, um funil geográfico. É nesse lugar que eles estavam, em uma região que atrás deles havia deserto, dos lados havia montanhas e penhascos, e diante deles o mar. Consegue imaginar? Consegue imaginar esse lugar, essa localização? O povo está em um corredor estreito, eles têm atrás o deserto, ao seu redor cercando, eles têm montanhas, planícies, penhascos, e diante deles está o mar. É para esse lugar que Deus os leva. Talvez alguém diria assim: olha, pastor, esse lugar aqui é o lugar ideal para o inimigo encurralá-los. Esse aqui é o lugar ideal aonde o inimigo vai encurralá-los. Mas eu prefiro dizer que esse é o lugar ideal aonde Deus vai operar milagres. Eu prefiro declarar que esse é o lugar aonde Deus vai dar livramento. Esse é o lugar aonde Baal-Zefon será envergonhado e será reconhecido que só o nosso Deus é Senhor. Talvez é nesse estreito, talvez é nesse corredor, é nesse lugar desértico, é nesse lugar de montanhas, que parece que não tem escapatória, que alguém está dizendo: agora eu quero ver sair dessa, agora eu quero ver esse povo ser livre. Então não era o lugar ideal, muito pelo contrário, era um lugar que nenhum militar estrategista passaria por ali. Era um lugar onde qualquer um que entendesse de guerra se acamparia num lugar desse, sabendo que tem um inimigo contra. Mas não é qualquer capitão, não é qualquer general que está guiando esse povo. Quem está conduzindo esse povo é o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Por isso, aquilo que parece o fim é apenas o começo. Talvez você saiu da sua casa hoje com esse pensamento. Talvez seja o fim de uma relação, talvez seja um fim de algo que você possui. Talvez você veio no teu último de fé e você estava dizendo é o fim. Mas deixa eu te dizer, é nesse estreito que Deus vai mostrar para você que não é o fim, é apenas o começo. É o começo, é uma nova etapa, é uma nova fase, é um novo ciclo. Então o lugar não era ideal, muito pelo contrário, era arriscado, não tinha saída. Não era um lugar apropriado para quem está no meio de uma batalha, para quem sabe que tem um inimigo atrás de si. Então não era um lugar ideal, não era um lugar, para se estar. Mas por que eles estão ali? Eles estão ali nesse lugar porque eles não erraram o caminho. Eles não se perderam na rota. Eles estão ali porque Deus quis que eles estivessem. Não foi um engano que levou eles a esse estreito. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não foi um erro de rota que levou eles a esse lugar. Não foi um erro de coordenada que levou eles para esse estreito. Eles estão nesse lugar porque essa era a vontade de Deus. Aleluia. Porque esse era o plano de Deus. E se é vontade de Deus, se foi Deus que quis que eles estivessem ali, vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Eu não sei o que você está passando, mas se você está passando porque Deus direcionou, fica firme, porque Ele sabe o que faz. Você está olhando e está dizendo, eu não sei como vai acabar, mas lá do céu Ele está dizendo, fica tranquilo, porque eu sei, só confia. Então é muito melhor estar no deserto, estar no estreito, estar no encurralado com Deus, do que no caminho fácil sem Ele. Porque caminho fácil sem Deus vira caminho de morte. Caminho fácil sem Deus vai virar tragédia. Agora o estreito
com Ele, vira caminho de vida, vira caminho de milagre, vira caminho de celebração. Você está entendendo? Talvez você está andando no estreito e tinha gente olhando e dizendo: e agora eu quero ver sair dessa. Olha lá, está no estreito, está no apertado, está na prova, está no caminho de morte, mas você está aí porque Deus mandou. Fica firme, porque Deus vai dar escape, Deus vai dar vitória, Deus vai dar livramento, aleluia. Mas deixa eu te dar um conselho: não espera cruzar para celebrar, não espera cruzar do outro lado para fazer festa. Não, tá com o pandeirinho aí, não espera chegar do outro lado para louvar, não espera. Quem tem fé, canta o hino da vitória antes mesmo de ver a vitória acontecer, aleluia. Tem alguém aqui que crê que Deus é o Deus da vitória, que Ele te capacita, que você vai passar, que o estreito vai ser lugar de milagre, de maravilha, em nome de Jesus. Então é melhor estar no deserto, no estreito com Deus, do que no caminho fácil sem Ele. Estreito é o caminho, e estreita é a porta que conduz à salvação. Largo é o caminho, e larga é a porta que conduz à perdição. E aí aqui, nós então chegamos no verso de número 10, e começamos a aprender lições poderosas com essa passagem. No verso 10 a Bíblia diz que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Estão no estreito, estão de frente ao mar, ao redor, montanhas e penhascos, e quando eles olham para o deserto, quem vem? Faraó e o seu exército. É aquele momento que você diz: estou no deserto e não pode piorar, e piora. Quando eles olham, o que eles veem agora? Eles avistam a perseguição. Irmão, eu acredito em algo, não sei se tem alguém mais aqui que acredita, mas Deus não fala com ausente, Deus fala com quem está presente. Então eu creio que se Deus está falando, é para nós. Se Deus está falando, é para alguém de nós. A primeira coisa que eles fazem é avistar aqueles que o perseguem. Eles avistam o exército inimigo. Eu quero crer, e Deus está dando livramento, porque Deus, quando mostra, Ele já está operando, já está atuando, Ele está trazendo discernimento. Mas quem sabe tem gente aqui que está sendo perseguido no trabalho, perseguido na família, perseguido na vida. Tem gente que vive sendo perseguido, e eles estão olhando e eles avistam o inimigo vindo em sua direção. Era inimigo, era exército, era um batalhão vindo contra eles. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está sendo perseguido, mas o que importa não é a perseguição, o que importa é a condição que você enfrenta. O que importa não é se estão te perseguindo, o que importa é o que você faz quando avista o inimigo, é o que você faz quando avista aqueles que te perseguem. Então aqui o texto está dizendo que quando eles avistam os egípcios que marchavam na direção deles, e aí o seguinte do verso 10 diz: e aterrorizados. Sabe o que acontece aqui? Quando eles enxergam o inimigo, eles ficam aterrorizados. Sabe o que é aterrorizado? É alguém com muito medo, é alguém com um extremo medo, é alguém que fica paralisado de medo. Tem gente aqui a um passo de entrar na promessa. Meu Deus, ninguém creu. Eu vou falar para o povo lá que vai assistir depois. Tem gente aqui a um passo de entrar na promessa. Pastor, por que eu ainda não entrei? Porque você talvez com medo paralisou. Tem promessa? Tem inimigo? Tem perseguição? Tem. Isso é um fato.
Então alguém aterrorizado fica paralisado, fica dominado por um medo intenso. Mas hoje é noite que você vai deixar de ser dominado pelo medo e você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, aleluia, nem de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia, de força, de poder. O Espírito Santo de Deus, você pode celebrar ao Espírito Santo de Deus, aleluia. O espírito de ousadia, de força, de poder habita dentro de você. Por isso não tem razão para estar paralisado. Se mova. Hoje você vai voltar a se mover. Hoje você vai voltar a avançar. Aleluia. Talvez você estava olhando dizendo, parece que a promessa está cada vez mais longe. É porque você parou. Mas hoje é noite de voltar a avançar. Então o inimigo está perseguindo. Eles enxergam o inimigo perseguindo. E vamos deixar claro, o papel do inimigo é perseguir. O inimigo está fazendo o papel dele, perseguir. A Bíblia diz, o inimigo de vocês está a vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele está fazendo o papel dele. A minha pergunta é, e nós estamos fazendo o nosso? Porque se o papel dele é perseguir, porque o papel do inimigo é esse, perseguir. Por outro lado, o nosso papel é confiar que maior é aquele que está conosco. É confiar que está conosco aquele que nos fortalece. É confiar que está conosco aquele que operando ninguém pode impedir. É sobre essa presença. Eu não tenho, né? Nós falamos tanto, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Que maravilhoso. Mas será que a gente está disposto a passar por tudo isso? Eu fico pensando Daniel sendo lançado de uma cova, do alto de uma cova. Só lançar na cova já não é bom. Mas a cova não está vazia. Tem leões. Mas Daniel é lançado na cova. O rei vai ficar incomodado. Vai buscar Daniel no dia seguinte. Cadê? Daniel, está aí? Ô rei, viva o rei, eu estou aqui, está tudo bem, fique em paz. Tem uma presença aqui que me guardou. Tem uma presença aqui que me livrou. Está entendendo? Não é sobre onde você passa, não é sobre o que você enfrenta, não é sobre quem te persegue, é sobre com quem você anda, é sobre com quem você está. Daniel passa a noite na cova. Meu irmão, o que é que leão gosta? Qual é o alimento preferido de leão? Carne. E por que é que não come Daniel? Porque Daniel não tem cheiro de carne. Daniel está ali, eu penso, ó, passeando no meio do leão, acariciando a juba do leão. Ó. Sabe por que eu não tenho medo de você, leão? Porque eu conheço um leão maior. A Bíblia diz que aqueles que lançaram Daniel foram lançados na cova. E eles nem chegaram ao fundo. Os leões, acho que eles estavam vindo, o leão já estava assim, é free boy. E você? O que é que o inimigo que está ao redor está sentindo? Ele está só assim, ó. Que ele sinta o cheiro da rosa de Saron, o bom perfume de Jesus. Que ele passe e diga, não tem carne aqui não. Está entendendo? O inimigo está aí, a perseguição está aí, mas mais importante que isso, é nós cremos em quem está conosco. Quem está comigo é muito maior do que aquele que está com os inimigos. Aquele que está conosco, aquele que está conosco é aquele que nos fortalece. É aquele que quando opera ninguém impede. Essa é a minha fé. Aterrorizados, eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus aterrorizados. Você conseguiu entender o que eu disse? Como é que eles clamam a Deus? Aterrorizados. Eles clamam a Deus com medo.
O que faz com que eles clamem ao Senhor é medo. Aterrorizado, eles vão clamar a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o que deveria nos fazer clamar a Deus não deveria ser o medo, mas deveria ser a fé, deveria ser a convicção, deveria ser a esperança, deveria ser a dependência. Porque sabe qual é o problema? Quando a gente clama por medo, quando o medo passa, a gente abandona ele. Quando o medo, se a gente está buscando por causa do medo, quando o medo se vai, a gente acha que a presença não é mais necessária. Nós precisamos clamar, porque sem essa presença a gente não vive. Nós precisamos clamar, porque sem essa presença nós não nos mantemos de pé. Nós precisamos clamar, porque somente nessa presença nós podemos viver verdadeiramente. Então não é sobre o medo. Quem busca pelo medo, quando o medo passa, vai abandonar. Então, no verso 11, a Bíblia vai dizer, verso de número 11, aleluia, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Olha só, agora por causa, estavam aterrorizados, estavam com medo por causa da perseguição, por causa daqueles que estavam os perseguindo. Qual é o comentário deles? Agora eles começam a murmurar. Agora eles começam a reclamar. Olha, foi por falta de túmulos que você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Que você trouxe a gente para morrer nesse lugar? Você está entendendo? Deus está libertando, Deus está tirando do Egito, Deus está tirando da escravidão, Deus está tirando do domínio de Faraó, Deus está levando para uma terra prometida. Aleluia, alguém aqui foi liberto por Jesus, alguém aqui está caminhando para a Nova Jerusalém, para a Nova Canaã, aleluia, e eles estão no meio do caminho reclamando, e eles estão no meio do caminho murmurando. Por que nos tirou do Egito? Não tinha túmulos lá suficiente para a gente morrer. Por quê? Porque eles estão pensando na morte. Esse é o problema de quem ainda não entendeu o que Deus está fazendo. Está pensando na morte, mas não está desfrutando da nova vida que Ele já deu. Não está desfrutando daquilo de novo que Ele está fazendo. Então no verso 11 eles estão reclamando. Ali tem medo, ali tem murmuração, ali tem reclamação. E o problema é que o nível só vai avançando. Ou para o bem ou para o mal, vai avançar. Por isso que nós temos que escolher o lado certo. Eu quero crescer, eu quero prosseguir, eu quero avançar em conhecer ao Senhor. Ele diz: conheçam e prossigam em conhecer. Ele vai dizer: permitam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Sobe o nível, não fica estagnado, não fica paralisado, avança, prossegue, enche, seja cheio. Só que eles avançam, mas avançam para o lado errado. Do medo vem a murmuração. Olha para quem está do teu lado e diz: cuidado com a murmuração, irmão. Do medo vem a murmuração. E depois do estágio da murmuração, da reclamação, vem o nível da acusação. Porque primeiro eu reclamo do que está acontecendo, e depois eu quero achar um culpado por o que está acontecendo. Não está bom, não tá, olha aí como é que está minha vida, olha como é que está meu casamento, olha como é que está meu ministério, olha como é que está minhas finanças. Primeiro a gente reclama de como está, e o próximo nível é buscar um culpado para tudo isso. Primeiro eles vão dizer: não tinha túmulos suficientes no Egito para a gente ficar por lá. E depois ele vai dizer: o que você fez conosco, tirando-nos de lá. Primeiro eles dizem: olha, não está bom o que está acontecendo. E depois eles vão dizer: o culpado é você. Vai ter gente que a gente vai amar, vai cuidar, vai sustentar, vai levantar, vai amparar, e aí um dia vai olhar para a gente, reclamar e abandonar. Então esteja preparado, isso faz parte do processo. Eles estão aqui reclamando do que está acontecendo, e agora buscando um culpado para tudo isso. Agora eles estão culpando Moisés, porque nós sempre vamos precisar achar um culpado para a nossa paralisia, para o nosso medo, para a nossa falta de sucesso, para a nossa falta de crescimento,
A gente sempre vai querer botar a culpa em alguém, a gente nunca vai reconhecer. Eu não cresci por causa do meu medo, eu não avancei por causa do meu medo. Tem gente aqui que tinha tudo para avançar e crescer na área que você está, na vida familiar, no casamento, no ministério, mas você deixa o medo te paralisar, e paralisado você começa a culpar os outros que crescem pela tua falta de crescimento. É isso que eles fazem. Depois de reclamar da situação, vão achar um culpado. E aí a coisa só piora. No verso 12, olha o que eles dizem: já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Você está entendendo o que o medo faz na tua vida? O medo te faz pensar que o lugar da escravidão é mais seguro que o caminho da libertação. O medo te faz pensar que o teu passado é melhor do que o teu futuro. Você está entendendo o que eles estão dizendo? Antes nós continuássemos sendo escravos no Egito. É isso que eles estão dizendo. Olha o que eles estão dizendo. Olha, já tínhamos dito a você, deixe-nos em paz. Meu irmão, deixa eu dizer, não é coerente, não é compatível, não é aceitável, não é possível que você queira ficar em paz sendo escravo, porque Deus não te criou para ser escravo, Deus te criou para liberdade, Ele te chamou para ser livre. Isso não se conforma. Eles estão dizendo, deixa a gente já tinha dito no Egito lá, deixa a gente em paz. Era mais ou menos como dizer assim: me deixe em paz no meu vício, como estar em paz num vício. Me deixe em paz numa vida de imoralidade, como? Me deixe em paz numa vida de violência. Me deixe em paz numa vida de adultério. Me deixe em paz numa vida de maledicência. Não há paz nesses lugares. Não há paz nessa condição. Gálatas 5:1. E você, irmão, é palavra de Deus, recebe no teu coração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade Cristo vos libertou. Para a liberdade, para ser livre. Não volta a ser escravo. Não aceita o jugo de servidão de novo. Não, eu sou livre em Cristo Jesus. O medo te faz pensar que é melhor voltar do que avançar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que talvez disse: eu vou parar, eu vou retroceder, porque talvez lá eu tinha paz. Não, paz verdadeiramente só Ele nos dá. A paz que Deus nos dá excede todo o entendimento. Você não vai retroceder, você não vai voltar ao Egito. Não, você vai avançar. Você vai prosseguir, você vai além. Então, mas tem luta, tem batalha, tem inimigo. Você está entendendo o que eles estão dizendo? No Egito eu ficava em paz porque o inimigo era meu companheiro. No Egito o inimigo não tentava me matar, é verdade. Ele não tentava te matar, ele te sugava, ele te destruía aos poucos. Ele te matava um pouquinho de cada vez, a cada dia. E tem gente que diz: eu estava em paz. Deixa eu dizer algo. Eu prefiro correr o risco de morrer todos os dias no caminho da libertação do que viver na escravidão. Um dia de cada vez. O leão está aí. Como porque ele não é leão. Quando você entende quem você é, meu, eu vou ser criticado, mas não tem problema, estou acostumado. Quando você entende quem você é em Deus, meu irmão, esse aí que acha que é leão, não passa de um gatinho. Bate o pé que ele corre.
Em nome de Jesus, no nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, você vai ter que ir embora. O que é que ele está procurando? Quem ele possa. Meu Deus, essa era a hora que você tinha que ficar de pé, glorificar, rodar, plantar bananeira. Por quê? Porque se ele está procurando quem ele pode, é porque ele não pode com todos. Ele está procurando uma brecha. Se ele tem que procurar, é porque não é qualquer um. Está entendendo? Ele está ao redor? Tá. Mas eu sei quem tem nos guardado, eu sei quem tem nos protegido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se apega a Deus, irmão, que o leão vai, o que parece leão, vai cansar de tanto procurar. Estou cansado, não acho. Que quem ache seja o Senhor. Como ele vai olhar e dizer: achei Davi, meu servo. É a gente que escolhe se a gente quer ser achado do leão ou achado de Deus. O povo está dizendo: olha, eu prefiro ser escravo, eu prefiro morrer lá no Egito, escravo. Não, irmão, Egito não é o teu lugar, a servidão, a escravidão não é o nosso lugar. Cristo nos libertou. Aqui nós já vimos a ação do povo. Enxergam o inimigo, quando enxergam ficam aterrorizados, clamam ao Senhor, mas é por medo. Eu tenho fé, irmão. Se alguém vai receber, eu não sei, mas eu tenho fé que está começando dias, irmão, em que você vai clamar não por medo, não por necessidade. Não, você vai clamar por paixão, por desejo, por anseio, por anelo, aleluia. Assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede de ti. Você vai clamar por desejo, por mais de Deus, por fome da presença. Então a ação do povo nós já vimos. Agora nós vamos ver a resposta do homem de Deus, nós vamos ver a resposta de Deus através de Moisés. É isso que nos importa, aleluia. Alguém quer ouvir? Aí nós podemos terminar já. Quantos querem ouvir? Um só, dois, três, aleluia. Não quer ouvir? Dá um glória a Deus bem forte aí, dá um aleluia. Não, e celebra, faz festa ao Senhor, aleluia. Nós vamos ouvir, verso de número 13. Moisés respondeu ao povo: Deus vai te levantar para usar tua boca para dar resposta a um povo que está paralisado. Deus vai te levantar para dar resposta a um povo que está com medo. Deus vai te levantar para dar resposta a um povo que está paralisado. Deus vai te levantar para dar resposta a um povo que não acredita mais na terra prometida. Deus vai te levantar para usar você, para que aqueles que têm promessa voltem a acreditar nela, aleluia, voltem a acreditar naquele que prometeu. Deus vai te usar, aleluia. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Para começo de conversa, povo, não tenham medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Meu Deus, tem alguém recebendo aí coragem nessa noite? Não tenha medo. Talvez você entrou aqui cabisbaixo. Você vai sair aqui de peito erguido, cabeça elevada. Isso não é arrogância, isso é fé. Isso é fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Não tenham medo. Sabe o que Moisés está dizendo? Não se apavorem, não se amedrontem, não deixem o medo tomar conta de você. Não.
para alguém tomar conta de você, que seja o Holy Spirit, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Hoje à noite você vai dizer: o medo não vai mais tomar conta de mim. Agora quem toma conta de mim é o Senhor. Agora quem toma conta de mim é Deus. Moisés não está menosprezando a presença do inimigo, mas ele está apontando uma posição de fé. Ele não está dizendo: gente, o inimigo não está aí, vocês não estão vendo, é miragem do deserto. Não, ele só está dizendo assim: não temam, não tenham medo, estamos na batalha, os inimigos estão vindo, do lado tem penhasco, tem montanha, na frente tem mar, mas eu tenho uma palavra: não tenha medo. Quem sabe de um lado tem doença, quem sabe do outro lado tem escassez, quem sabe diante de você tem barreira, mas Deus está dizendo hoje: não tenha medo, não pare, não paralise, não se amedronte. E o que é que ele vai dizer? Continuem firmes. Ele não só diz para não ter medo, mas ele ordena ter uma posição. Hoje é a noite em que você vai trocar. Você deixa o medo de lado e toma uma posição de fé em Deus. Toma uma posição de coragem no Senhor. Não é fazer de conta que não está enxergando o que está acontecendo, não, irmão. Porque na verdade nisso a gente não tem problema. De fazer de conta que não tem problema. Já viu? A gente joga para debaixo do tapete o problema e acha que isso resolve. Problemas existem para ser resolvidos. Deus só dá problema para quem tem capacidade para resolver. Meu Deus, só meia dúzia creu. Se você tem problema, acredite, Deus confia que você pode, que nele você pode, que nele você consegue. Então não é fazer de conta que não está vendo o que está diante de si, mas é crer naquilo que os olhos naturais não veem. O inimigo eu estou vendo, mas eu estou crendo naquilo que eu não vejo. Como eu vou reagir não está baseado no que eu vejo. Como eu vou reagir está baseado no que eu creio. Eu posso contar, irmã, do caso do hospital? Posso compartilhar, já compartilhei à tarde. Irmão, semana passada foi fazer uma trilha. Não era do Legendários, né? Eu vou levar ele para o Legendário, vai ter que orar muito, né? Caiu, quebrou o braço, ombro. O médico falou: fica aí 4 meses na tipoia, que ele calcifica e vai ficar tudo bem. Uma semana depois volta para fazer a avaliação. Olha, o osso mexeu, não dá mais, vai ter que fazer cirurgia. Só que tem que esperar, demora. Tudo bem, vou esperar. Está indo embora? Não, você não vai embora, você fica. Você tem que ficar internado. Naquele momento o osso quebrado é de menos, não é? Longe da esposa, longe da filha, como é que faz? Mas tem que ficar, porque senão não entra na fila para ser operado. E ele ficou, internou aqui no HMA. Fui lá visitar, né? Quando ficou, chorou porque não queria deixar a filha, a esposa. A gente sabe, o osso, a dor do osso é de menos, irmão. Ficou. Fui lá visitar, conversamos, eu falei: ei, como é que é? Ele falou: não sei como é que é. Pode, não tem previsão. Só que tem que ficar aqui, porque, né, para ficar na lista aí, né, de urgência para poder fazer. Mas tá aqui o rapaz que tá, quantos dias o Gildo já estava lá? Uma semana já antes dele. Já tinha alguém lá uma semana antes dele para fazer, pensa. Então no mínimo seguindo o natural, uma semana mais 10 dias, né? Ficou sábado, domingo. Quando foi na segunda-feira cedo, ele já mandou uma mensagem. Aí até pensaram em ver um outro trâmite para acelerar. Ele falou comigo, eu dei um conselho, falei: irmão, aí esse é que vê. Só que às vezes a gente quer acelerar aquilo que Deus quer fazer de outro jeito. Esse povo não chegou na beira do Mar Vermelho porque Deus errou o caminho. Esse povo chegou na beira do Mar Vermelho porque ele queria operar milagre. Os teus jeitinhos podem estar roubando a tua vida o milagre que Deus tem. E aí ele disse: não, pastor, eu não quero, eu quero aquilo que Deus tem. Na segunda-feira cedo ele mandou: pastor, esse povo tem, ele
não lembro se ele falou, mas as pessoas têm mania de dizer para mim, você não acredita. Eu falo, você está falando com o cara errado, eu acredito. Você não precisa nem me falar que eu já acredito, se é de Deus eu acredito. E ele disse, pastor, saiu a cirurgia, já está marcada, eu vou fazer, é no próximo sábado, aleluia. Irmão, ficar no hospital é ruim, mas quando você tem uma expectativa de fazer é mais fácil. E aí ele disse assim, olha, só que mesmo assim eu sinto falta. Fez uma videochamada, um chorava de um lado, o outro chorava do outro, aleluia. E aí ele disse, chegou a conversar na cerca, na grade, né? E aí ele disse, mas Deus vai dar graça, uma semana passa rápido. Quando foi hoje à tarde, ele mandou, pastor, tem notícia nova. Eu, glória a Deus, aleluia, manda. Daí na segunda ele disse, pastor, e olha só, eu não vou, porque ele estava esperando para sair uma liberação de vaga, ou no Rocio, ou no Trabalhador. E ele falou, pastor, não vão me enviar para o Rocio. Eu falei, não, a especialista do Rocio vai vir aqui. Deus não vai te levar até a bênção, não, porque a minha Bíblia diz que aqueles que creem não correm atrás do milagre, é o milagre que corre atrás deles, aleluia. A especialista vai vir. E aí hoje ele mandou, pastor, você não sabe da última. Eu falei, então me atualize. Porque esse nosso Deus é difícil de atualizar, né? Quando você pensa, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu fui dar um testemunho. Cheguei numa igreja acompanhando uns pastores e eles disseram assim, Luiz, nessa noite você pode dar um testemunho? Eu falei, deu ruim. Ele falou, por quê? Não tem nenhum? Eu falei, não, eu não sei qual deles dá. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Eu quero declarar, se vai ter muito testemunho para contar. Testemunho do casamento, da família, da vida, do ministério, daquilo que Jesus está fazendo. Ele diz, não sabe da última, pastor? Eu falei, que foi? Hoje veio uma outra médica conversar comigo. Conversou, tal, e de repente uma hora nós nos encontramos ali. E ela disse assim, ô Ricardo, você não quer ir para casa? E ele falou assim, como assim? Ir para casa? Ele pensou, não vamos fazer mais a cirurgia? Ela disse, não, você não quer ficar aguardando a cirurgia na sua casa? Ele falou, eu posso? Ela falou, vai meu filho, vai. Está em casa hoje com a esposa, com a filha. Sábado de manhã vai voltar para fazer a cirurgia. E nós já estamos louvando, bendizendo, exaltando, porque em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Mas aí, se a gente tenta escapar do estreito, vai ter milagre para contar? Sabe por que a gente hoje pode celebrar? Porque domingo passado eles não deixaram a tristeza bater. Eles não deixaram o medo tomar conta. Não, vamos resolver de alguma forma. Não, vamos resolver da forma de Deus. Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele tem feito, Ele tem... Quantas coisas nós temos vistos. Então, não se apavora. Moisés está dizendo, não tenho medo. Ele não está fazendo de conta que não tem problema. Ele só não está se dobrando diante deles. Se for para se dobrar diante de alguém, que seja do Senhor, que seja de Jeová Jiré, que seja de Jeová Nissi, Jeová Tzidkena. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa bandeira, nele nós cremos. Jeová Rafá, Ele é a nossa cura. Se for para se dobrar diante de alguém, que seja dele. A fé não desconsidera a existência da luta, do problema, da adversidade, do inimigo. Ela só não se dobra. Não, eu não vou me dobrar. O problema está aí, a dificuldade está aí, mas eu vou me dobrar diante de Deus. Tem alguém maior. Se o medo te faz murmurar, lembra o ciclo? O medo faz com que eles murmurem, o medo faz com que eles reclamem, o medo faz com que eles acusem. A fé faz com que você se posicione. A fé faz com que você declare.
Todos os dias na minha casa eu oro. E todos os dias eu declaro a palavra. Ah, Senhor, a tua palavra diz: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Declara a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que é isso, pastor? Palavra de otimismo? Não, palavra de Deus. Estou declarando palavra de vida, declarando a vida. Então, o medo te faz murmurar. Às vezes você tem problema com declaração da palavra, mas não tem problema com murmuração. Como assim? Você tem problema com declarar a palavra em fé, mas não tem problema em passar o dia reclamando. O que você acha que vai fazer mais mal? Então declara. Então, se o medo faz murmurar, reclamar e acusar, a fé te faz se posicionar, declarar, proclamar e se posicionar de maneira firme. Alguém que reclama, alguém que murmura, alguém que vive acusando os outros, meu irmão, o inimigo foi poupado de trabalho, porque essa pessoa já está se autodestruindo todos os dias. O inimigo não precisa nem perder tempo com ela. Murmura, reclama, acusa, fala mal dos outros. O inimigo fala: vou para outro, que esse aí já está derrotado. Agora quem anda em fé, meu irmão, está posicionado, está proclamando a palavra, está se mantendo firme. Mas alguém que se posiciona na fé, nada pode abater, nada pode abalar. Não é porque o inimigo não está presente, não, é só porque a convicção de que a presença maior é a de Deus, porque existe alguém maior. Se você olha para o inimigo, o medo vem, mas se você decide focar em Deus, vai ter coragem, vai ter força, vai ter ousadia, vai ter intrepidez. Aleluia! Quando nós olhamos para a luta, quando nós olhamos para o inimigo, nós desanimamos, desfalecemos, nos cansamos. Mas se olhamos para Deus, olha o que acontece. Isaías capítulo 40, verso 26, e nós caminhamos para o fim. Isaías 40, verso 26. Ergam os olhos. Tem alguém aqui que pode erguer os olhos nessa noite? Talvez você passou a semana, talvez você passou o dia cabisbaixo, mas hoje Deus está te dizendo: levanta o semblante, levanta o olhar, olha para cima, ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou todas as coisas? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. O que você chama de constelação, Deus chama de exército. Que noite estrelada, o exército do Senhor. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu dizer para você, Abraão, sai da tenda hoje. Sai da tenda hoje. Tem gente aqui dizendo: não estou vendo nada, não estou contemplando nada. E o Senhor está te dizendo: sai da tenda e olha para o céu, olha para as estrelas. Aleluia. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aleluia. Ele fortalece ao cansado
cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Não tenham medo. E aí, eu chego no tema. Hoje é dia de ver, mas também é dia de deixar de ver. Moisés vai dizer: não tenham medo. E vejam. Sacode 2 ou 3 do teu lado, por favor. Diga: veja, veja, veja. E aí ele está te olhando e dizendo: vê o quê? Veja o livramento que o Senhor vai dar. Aleluia. Vai ver o milagre, vai ver o livramento, vai ver a vitória. Pastor, mas você falou que é dia de ver e deixar de ver. Você vai ver livramento, mas você vai deixar de ver, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Vê livramento. E está vendo esse exército que estava vindo? Não vai ver mais. Eu tenho uma notícia: vai vir outro, mas esse você não vai ver. Mas quando você entendeu que é no estreito, que é na batalha, que é no deserto que tem milagre, você não corre mais da batalha. Aleluia. E ele vai dizer: o Senhor lutará por vocês, então somente se acalme. Se acalme. Se acalme. Pastor, eu estou no meio da luta. O que vai acontecer se eu me acalmar? Quando você está no meio da luta e se acalma, Deus luta por você. As nossas lutas nós não vencemos na força, na ira. Nós vencemos confiando e crendo no Senhor. Fecha teus olhos e nós vamos orar.